Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós. Nesse dia, é o 4 de março, 2023. Graças a Deus estamos aqui, firmes, fortes, vivos, em vigilância, em obediência, em oração, em meditação, procurando aí andar pelos caminhos, pelas veredas direitas. São os caminhos, que levam à Nova Jerusalém, e que as virgens prudentes, estão aí caminhando nessas veredas direitas. E nós estamos aqui o quê? Imitando essas virgens prudentes, andando aí pelos seus caminhos, para sermos contados no meio delas, aqueles que ouvem a palavra e a põem em prática, aqueles que executam o amor do Deus vivo, que é a obediência à sua palavra, Não é isso? Amém, Graças a Deus. Irmãos, então, amanhã, é o dia 5, de março, primeiro domingo do mês. Deveremos estar reunidos, lá na casa do irmão César, reunião lá dos varões, Avisar aí para os irmãos que estaremos lá reunidos, se Deus quiser, para nós meditarmos, dialogarmos sobre as Escrituras, procurarmos a unidade, de entendimento nas Escrituras, procurar nos exortar, nos corrigir, nos consolar, nas Escrituras. Amém? Estaremos lá a partir de 8, 9 horas, se Deus quiser. E continuando aqui com os nossos vídeos históricos, nós estamos falando aqui do catolicismo na América Latina, basicamente aqui no Brasil, certo? Então nós vimos ontem que o cristianismo, pelo catolicismo romano, chegou aqui na América por volta do ano de 1500, Claro, a América foi descoberta em 1492, o Brasil em 1500, E aí nós sabemos que a Igreja Romana, o Papa estava, como se diz, presente nessas descobertas, com os padres, que acompanharam exatamente essas expedições, Então, por volta, por exemplo, do ano de 1501, tem-se notícia, de que os frades franciscanos, os padres franciscanos, eles já haviam batizado, mais de 1 milhão de indígenas, nativos, Mas aí a chegada do protestantismo, na América Latina, esteve ligada às pessoas externas da Inglaterra, e dos Estados Unidos, como também esteve ligado às pressões internas dos liberais e dos anti-romanos, anti-igreja romana, ou anticlericais, Então, o início do protestantismo, coincidiu com o quê? Com a concessão da liberdade de culto depois da independência das colônias aqui na América Latina. Por isso é que eles, apoiaram a independência, Os poucos que tinham aqui, na América Latina, eles apoiaram a independência das nações para que exatamente, o Estado não tivesse mais religião oficial e eles pudessem, então, exercer as suas atividades livremente. Então, o início do protestantismo, coincidiu com a concessão da liberdade de culto depois da independência das colônias americanas. Em 1819, os protestantes, o protestantismo, chegou lá na Argentina, Somente depois da Segunda Guerra Mundial é que os protestantes começaram a influenciar a vida
religiosa na América Latina, né? Enfrentando, lógico, a oposição da Igreja Católica, né? Do catolicismo romano. Mas antes de 1819, os calvinistas, né? É isso? Intentaram fazer colônia no Brasil, como nós sabemos disso, né? Mas sem êxito, né? Certo? Aonde que eles tentaram? Tentaram lá no Maranhão, no Rio de Janeiro, né? E em Pernambuco, né? Certo? E em 1916 foi realizado no Panamá Congresso Protestante Pan-Americano, todas as Américas. Teve 304 delegados, 149 latino-americanos de 21 nações e mais de 30 grupos missionários. Então, qual é a importância disso? Nós estamos vendo aqui que eles estão se organizando em redes, né, digamos assim, né? Estão dando as mãos, né? Comunhão, como dizem eles, né? E depois nós vamos ver se a igreja tem esse tipo de organização em rede, né? Claro que não, né? Nós não temos nenhuma, nós somos autônomos, né? Livres. Nós não temos nenhuma ligação, nenhuma dependência com nenhum outro grupo. O que nós podemos ter é o que? Comunhão, né? E a comunhão, ela vem pelo entendimento das Escrituras, pela unidade do entendimento, né? Não é porque, né, eu vou receber alguma ajuda financeira ou coisa que o valha de alguém, né? No caso aí a igreja, que ela vai então cerrar fileiras e defender, por exemplo, a doutrina que aquela igreja ou que aquela organização, né, conseguiu construir, né? Às vezes nem com base no Evangelho. Então está aqui, ó, as primeiras redes, né? A primeira rede do protestantismo foi oficializado lá no Panamá, né, em 1916, com 304 delegados, sendo 149 latino-americanos, né? 21 nações e mais de 30 grupos missionários, só do protestantismo. Foi criado um Comitê de Colaboração da América Latina, que é o CCLA, né? Organização, né, mundial, né, ou das Américas. Então, as denominações, né, que iniciaram seu trabalho missionário na América Latina, no século XIX, foi quem? Quem foram esses protestantes? Basicamente foram os anglicanos, né, da Inglaterra, os luteranos, principalmente alemães, né, suecos, etc. Lá da Inglaterra tinha um grupo lá chamado de Irmãos Plymouth, né, certo? Os congregacionais, os presbiterianos, os metodistas, os batistas, menonistas e adventistas do sétimo dia. Que basicamente são esses grupos que inclusive existem hoje, né? Certo? Mas existem outros, né? Nós sabemos disso, né? São vários outros grupos que vieram deles, né? Ou que foram criados depois, né? Então, por causa da oposição dos católicos, os protestantes se tornaram anticatólicos, né, claro. E as disputas existentes, né, nas metrópoles, né, lá nos países de origem, né, foram transplantados nas colônias, né, e nas nações que se formavam. E isso nós vemos que até hoje tem isso aí, né. Nós estamos vendo aí no mundo, né, principalmente aqui, inclusive aqui no Brasil, né, e na América Latina, as disputas religiosas, né, que agora se tornaram políticas, né, porque estão querendo conquistar o poder, né? Eles são contra, né, a igreja no poder, mas querem exatamente conquistar o poder para poder dominar alguma coisa, sei lá, enfim, estão procurando o quê? O poder, né, o poder político, né, estamos vendo aí, direto, todos os dias, né, da nossa vida, não é isso? Então, depois da independência dessas colônias americanas, né,
é que o protestantismo conseguiu se implantar na América Latina, só depois da independência. E nós vamos parar por aqui hoje, e a gente continuaremos depois, se Deus quiser, e paz seja com todos nós, e amém.